Uma casa isolada, no meio de uma cidade pequena. Um chamado de emergência. O que os policiais encontraram lá jamais será esquecido. Prepare-se para conhecer um dos casos mais assustadores e reais que já ocorreram. Este é o Reduto Mental, onde o inexplicável ganha forma. Era uma manhã fria em uma cidade americana pouco conhecida, quando os primeiros relatos começaram a chegar à polícia. Moradores começaram a ouvir gritos e sons estranhos, vindos de uma casa aparentemente abandonada, em um bairro isolado. Aparentemente, a casa havia sido desocupada há anos, mas algo de estranho estava acontecendo ali. As ligações começaram a se acumular, e os relatos só ficavam mais bizarros. Alguns falavam de luzes piscando à noite, outros diziam ouvir passos pesados vindo de dentro. A polícia foi acionada e uma equipe foi enviada para investigar. O que eles encontraram lá mudaria para sempre a forma como as pessoas viam aquele bairro. E o mistério nunca foi totalmente resolvido. Quando os policiais chegaram ao local, a cena era inquietante. A casa estava estranhamente quieta, com a porta da frente entreaberta. O silêncio pesado no ar era perturbador. Ao entrarem, foram recebidos por um cheiro forte de mofo e um ambiente que parecia congelado no tempo. Os móveis estavam cobertos de poeira e a casa parecia mais uma cápsula do tempo do que uma residência habitada. Mas o que mais incomodou os policiais não foram os sinais de abandono. Foram os pequenos detalhes. Uma lâmpada acesa em um dos cômodos, uma cadeira balançando sozinha e uma TV ligada em um canal de estática, mas sem ninguém por perto. Algo estava muito errado ali, mas ainda não era o suficiente para eles entenderem a magnitude do que encontrariam em seguida. Em um dos quartos, uma descoberta que os policiais jamais esqueceriam. Em um canto escuro, havia uma câmera ligada, apontada diretamente para a cama. As lentes estavam embaçadas pela poeira, mas o mais estranho foi o que estava gravado. Imagens de uma pessoa amarrada na cama, aparentemente indefesa, com um olhar vazio. Os policiais não conseguiram entender como aquilo tinha sido filmado, nem quem era a pessoa nas imagens. O susto não parou por aí. No mesmo quarto, a polícia encontrou uma parede inteira coberta com frases escritas de forma desordenada, algumas feitas com tinta vermelha, outras com algo mais sombrio. Frases como "ele está vindo" e "não podemos fugir" estavam espalhadas por toda a parede, enquanto algumas palavras estavam riscadas de forma frenética, como se alguém tivesse tentado apagar a própria existência. Isso não parecia ser apenas um caso de vandalismo, era algo muito mais sinistro. No fundo do quarto, uma caixa estava meio escondida embaixo da cama. Dentro dela, havia uma série de documentos, fotos e bilhetes que pareciam não fazer sentido algum. Mas, à medida que os policiais folhearam os papéis, a verdade ficou clara. Aquela casa era o local de um sequestro recente, e os rastros deixados pela vítima eram mais perturbadores do que eles poderiam imaginar. Com a cena isolada e a perícia acionada, a casa foi transformada em uma cena de crime. Mas à medida que a investigação avançava, os detalhes sobre o sequestro começavam a se tornar ainda mais misteriosos. Não havia sinal de luta, não havia qualquer indício de que alguém tivesse sido forçado a entrar. Tudo estava impecavelmente arrumado, como se a pessoa tivesse sido trazida ali, sem resistência, como se soubesse o que iria acontecer. Mas quem seria capaz de fazer algo tão horrível? E quem seria a vítima que apareceu nas gravações? Não havia registros de desaparecimentos na área, e ninguém parecia saber de quem se tratava.
As autoridades começaram a suspeitar que a pessoa nas gravações poderia ser alguém de fora da cidade, mas ninguém tinha certeza. O caso foi classificado como sequestro, mas conforme as semanas se passaram, mais perguntas surgiram do que respostas. Enquanto isso, as imagens da câmera foram analisadas e foi descoberto que as filmagens haviam sido feitas em um período de 3 dias. Os investigadores também perceberam que a pessoa filmada não estava sozinha em todos os momentos. Em uma das imagens mais perturbadoras, uma sombra de um homem podia ser vista na porta, vigiando a vítima. Mas a pior descoberta foi um áudio captado durante a gravação que dizia apenas uma coisa: "Nós te encontramos." O caso, sem dúvidas, foi um dos mais perturbadores da região. A polícia nunca conseguiu descobrir a identidade da vítima, nem identificar o sequestrador. O que aconteceu com a pessoa da gravação nunca foi esclarecido. A casa foi demolida pouco tempo depois, mas até hoje, moradores dizem ouvir barulhos vindos do local durante a noite. Alguns afirmam que o espírito da vítima ainda perambula por ali. Esse caso segue sem resolução, e as autoridades tentaram enterrá-lo, mas o mistério continua vivo, espalhando o medo e o fascínio entre aqueles que se atrevem a falar sobre ele. O que aconteceu naquela casa? Quem eram aquelas pessoas? E, o mais importante, o que motivou tal atrocidade? Se esse tipo de mistério te intriga e você deseja mergulhar mais fundo nas histórias que o mundo tenta esconder, inscreva-se no Reduto Mental. Aqui, cada detalhe pode revelar uma verdade perturbadora e fascinante. Não perca os próximos casos. Até mais!